Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 14, capítulo 22. 13 de abril de 1922. A alma que vive no querer divino, vive no seio da Santíssima Trindade. Estava a rezar as minhas habituais orações, e o meu sempre amável Jesus, surpreendendo-me por detrás, chamou-me pelo nome, dizendo-me: Luísa, filha do meu querer, queres tu viver sempre no meu querer? E eu: sim, ó Jesus. E ele disse: Mas realmente é verdade que queres viver na minha vontade? E eu: Na verdade, é meu amor. Não sabia, nem me adaptaria a viver de outra vontade. Na verdade, é meu amor. Não sabia, nem me adaptaria a viver de outra vontade. E de novo Jesus disse: Mas dize-o firmemente. Então, sentindo-me confusa e quase temendo, acrescentei: Minha vida, Jesus, tu me fazes temer com estas perguntas. Expõe-te melhor. Firmemente eu digo, mas sempre ajudada por ti, e na força da tua vontade, que envolvendo-me toda, não poderia dizer menos que viver em teu querer. E ele, dando um suspiro de alívio, disse: Como estou contente de tua tripla afirmação. Não temas, não são outra coisa que garantias, reafirmações e confirmações para saber ou para selar em ti o triplo selo do querer das três divinas pessoas. Você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto de viver no seio da Trindade Sacrossanta. Sua vida e a nossa deve ser uma só. Portanto, é necessário, é decoroso que saiba onde está, com quem estás, e te uniformes em tudo o que fazemos nós, e que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento, vivas em nosso seio. Agora você sabe qual é a nossa vida divina? Nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar imagens, tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. As sombras destas correm por toda parte. Imagem nossa é o sol, e a sua luz é a sombra da nossa que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu que se estende por toda parte e que leva a sombra da nossa imensidão. Imagem nossa é o homem, que leva por toda parte, que leva em si nossa potência, sabedoria e amor. Assim de nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas que nos assemelham. Agora, quem deve viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos,
Deve estar junto conosco em nosso trabalho. Deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Agora, ao criar o primeiro homem, o formamos com nossas mãos e, infundindo-lhe o alento, lhe damos a vida. Assim, tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias dele. Nossa potência, correndo em todas as gerações, repete as cópias. Agora, constituindo-te filha primogênita de nosso querer, é necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer, de modo que, conforme vivas em nós, mesmo que recebas a nossa atitude e aprendas com o nosso poder a agir à nossa maneira, e quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, então virão as outras cópias. O caminho de nosso querer é longuíssimo, abarca a eternidade, e enquanto parece que se percorreu o caminho, fica muito por fazer e por receber de nós para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma, que vive em nosso querer. É a maior obra que devemos fazer. Por isso, muito devemos te dar, e muito convém te dispor para te fazer receber. Eis a razão de minhas repetidas perguntas. É para dispor-te, para ampliar e elevar-te, para cumprir meus desígnios. Isto me é tão importante que deixaria tudo a um lado, com tal de alcançar a minha finalidade. Por isso, seja atenta e fiel. Capítulo 23. 17 de abril de 1922. O querer divino torna-se ator e constitui a alma rainha de tudo. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu doce Jesus, a minha vida, o meu tudo. Dele saíam inúmeros sóis de luz que o circundavam. Eu voei no meio daquela luz e lancei-me em seus braços, o apertei forte, forte, dizendo-lhe: finalmente te encontrei, agora não te deixo mais. Você me faz esperar muito, e eu sem ti fico sem vida. Mas sem vida não posso estar. Por isso, agora não te deixo mais. E apertava-o com mais força, por medo de que fugisse. E Jesus, como se estivesse a abraçar-me, disse-me: minha filha, não temas, tampouco eu te deixo mais. Se você não sabe estar sem mim, tampouco eu sei estar sem ti. E para que estejas segura de que não te deixo, quero te acorrentar com a minha mesma luz. Eu estava tão imersa e entrelaçada na luz de Jesus que me parecia que não poderia encontrar o caminho para sair dela. Como me sentia feliz e quantas coisas compreendia naquela luz. Faltavam-me as palavras para me expressar. Só recordo que me disse: filha do meu querer, esta luz que você vê não é outra coisa que a minha vontade, que quer consumir a tua vontade para te dar a forma de nossa imagem, isto é, das três divinas pessoas, de modo que te transformando toda em nós, deixaremos em ti o nosso querer como ator divino que nos semeia em nossas obras e nos dê a correspondência do que fazemos nós. Assim que sairão de nós nossas imagens, e nosso querer obrante em ti fará outro tanto. Ó, como a finalidade da criação será completada! O eco do nosso querer será o eco do nosso querer possuído por ti. A correspondência será recíproca. O amor será recíproco. Estaremos em plena harmonia. A criatura desaparecerá em seu Criador. E então nada faltará à nossa alegria, à nossa felicidade, pelas quais fizemos sair fora a criação. O façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Terá seu efeito, e só nosso querer, como atuante na criatura, dar cumprimento a todos os requisitos. E a criação nos trará a finalidade divina e a receberemos em nosso colo como obra nossa, como a fizemos sair. E além disso, se não podes estar sem mim, é o eco do meu amor que ressoa em teu coração, porque não sabendo estar sem ti, te chama
e tu, sacudida, buscas aquele que tanto te ama. E eu, ao ver-me buscando, sinto o eco do teu amor no meu, e sinto-me atraído a enviar-te nova corrente de amor para que mais me procures. E eu, ah, meu amor, às vezes, por quando te busco, você não vem. Por isso, agora que te encontrei, não te deixo mais. Não voltarei mais ao meu leito, não posso. Muito me fez esperar, e temo que, retornando, você repetirá suas privações. E apertava-o com mais força, repetindo: Não te deixo mais, não te deixo mais. E Jesus, se bem gozava dos meus abraços, disse-me: Filha amada, tu tens razão, em que não podes estar sem mim, sem a tua vida, mas, e da minha vontade, que faremos? Desde que seja a minha vontade que te queira de volta à tua cama, não temas. Eu não te deixarei. Deixarei entre ti e eu a corrente da luz da minha vontade. E tu, quando me quiseres, tocarás a corrente da luz do meu querer, e eu imediatamente sobre as asas dela virei a ti. Por isso regressa, não por outra coisa, senão só para o meu querer, cumpra seus desígnios e faça o caminho que quer fazer em ti. Te acompanharei eu mesmo para te dar força de te fazer voltar. Mas, ó, bondade de Jesus, parecia que se não tinha o meu consentimento, tampouco. Ele queria me fazer voltar e apenas disse: Jesus, faça o que quiser. Encontrei-me em mim mesma. Agora todo dia me senti circundada de luz. E quando o queria, tocava a luz e ele vinha. No dia seguinte, me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver todas as coisas criadas, das quais Jesus era não só o Criador e dominador, senão que dele saía a vida da conservação de todas as coisas. A corrente da potência criadora estava em contínua relação com elas. E se esta faltasse, todas as coisas se resolveriam do nada. Então, meu doce Jesus me disse: Ah, filha do meu querer, dar-lhe a supremacia sobre tudo, meu domínio e o seu, devem ser um só. Se eu sou o rei, ela deve ser a rainha. E se de tudo te dei conhecimento, é porque quero que não só conheça meus domínios, mas que junto comigo domines e concorras à conservação de todas as coisas criadas. Meu querer, assim como se estende de mim sobre todos, quero que se estenda desde ti. Depois me fez notar um lugar no mundo do qual saía um fumo negro e me disse: Olhe, ali há homens de estado que querem decidir a sorte dos reinos, mas fazem sem mim. E onde não estou eu, não pode haver luz. Não tem outra coisa que a fumaça de suas paixões que os cega, principalmente. Por isso, nada de bom concluirão, mas todo servirá para exasperar-se reciprocamente e suscitar mais graves consequências. Pobres povos, dirigidos por homens cegos e interessados. Estes homens serão apontados como uma fábula da história, bons só para levar ruína e desordem. Mas retiremo-nos, deixamo-los às expensas deles mesmos, a fim de que possam conhecer o que significa fazer sem mim. Então ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 24. 21 de abril de 1922. Efeitos da oração feita na santíssima vontade de Deus. Tudo que escrevi e escrevi é somente para obedecer, e muito mais por temor de que meu Jesus desgostoso pudesse encontrar pretexto para me privar dele. Só ele sabe quanto me custa. Agora passei um dia sem Jesus. Apenas alguma sombra sua, ó Deus, que pena. E dizia entre mim: Como tão depressa faltou a sua palavra de não me deixar. Ó santa vontade eterna, traz-me o meu sumo bem, o meu tudo. E era tanta a pena que me sentia consumir pela dor. Mas neste estado, tratava de fundir-me em seu santo querer. Enquanto estava nisto, veio, fazendo-se ver que chorava amargamente,
com o coração partido de muitos pedaços. Eu, ao vê-lo chorar, pus a um lado a minha raiva e, abraçando-o e secando-lhes as lágrimas, lhe disse: Que tem, Jesus, que choras? Diz-me o que te fizeram. E ele: Ah, minha filha, querem desafiar-me. É um horrível desafio que me estão a preparar. E isto pelos chefes. É tanto a minha dor que me sinto destroçado em pedaços o meu coração. Ah, como é justo que a minha justiça se descarregue contra as criaturas. Por isso venha junto comigo no meu querer. Fiquemo-nos entre o céu e a terra e adoremos juntos a majestade suprema. Abençoamo-la e prestamo-lhe homenagem por todos, a fim de que céu e terra possam encher-se de adorações, homenagens e bênçãos de todos, e todos possam receber os efeitos. Então passei uma manhã rezando, junto com Jesus em seu querer. Mas, ó, surpresa! Enquanto rezávamos, uma era a palavra, mas o querer divino a difundia sobre todas as coisas criadas e em todas ficava sua marca. A levava ao empírico, e de todos os bem-aventurados não só recebiam a marca, senão lhes era causa de nova bem-aventurança. Descia no subsolo da terra e até ao purgatório, e todos recebiam os efeitos. Mas quem pode dizer como se rezava com Jesus e todos os efeitos que produzia? Então, depois de ter rezado juntos, disse-me: Minha filha, viste o que significa rezar no meu querer? Como não há ponto em que o meu querer não exista? Ele circunda em tudo e em todos, é vida, ator e espectador de tudo. Assim, os atos feitos em meu querer se tornam vida, ator e espectador de tudo, até da mesma alegria. Bem-aventurança e felicidade dos santos levam por toda parte a luz, o ar balsâmico e celestial que faz sair alegrias e felicidade. Por isso não saia jamais do meu querer. Céu e terra te esperam para receber nova alegria e novo esplendor. Capítulo 25. Abril 25 de 1922. Milhares de anjos guardam os atos feitos no querer divino. Continuando o meu estado habitual, sentia-me toda imersa no querer divino, e o meu doce Jesus disse: Minha filha, assim como o sol não deixa a planta, a acaricia com a sua luz, a fecunda com o seu calor, no entanto não produz flores e frutos. E zeloso os faz amadurecer, os conserva com a sua luz e só deixa o fruto quando o agricultor o toma para fazê-lo seu alimento. Assim dos atos feitos em meu querer. É tanto o meu amor, o meu zelo por eles, que a graça os acaricia. Meu amor os concebe e os fecunda, os amadurece. Coloco milhões de anjos à guarda de um só ato feito em meu querer, porque estes atos feitos no meu querer, sendo sementes para que a minha vontade se faça na terra como no céu, todos são zelosos destes atos. O seu orvalho é o meu alento, a sua sombra é a minha luz. Os anjos são arrebatados e venerados, porque veem nestes atos a vontade eterna que merece toda a sua adoração. E estes atos são deixados só quando encontro outras almas que, tomando-os como frutos divinos, fazem deles o alimento para as suas almas. Oh, a fecundidade, a multiplicidade desses atos! A mesma criatura que os faz não pode numerá-los. Então pensava entre mim: será possível que estes atos sejam tão grandes? E por que os mesmos anjos ficam arrebatados? E Jesus, me apertando mais forte entre seus braços, acrescentou: Minha filha, são tão grandes esses atos, que conforme a alma os vai cumprindo, não há coisa, nem no céu e nem na terra, que não tome parte. E ela fica em comunicação com todas as coisas criadas, todo o bem, os efeitos, o valor do céu, do sol, das estrelas, da água, do fogo, etc. Estão não só em contínuas relações com ela, senão que são coisas suas. Ela harmoniza com todo o criado, e o criado harmoniza nela. Que é isso? Porque quem vive em meu querer são as depositárias, as conservadoras,
as sustentadoras, as defensoras de minha vontade. Elas preveem o que quero e, sem eu o ordene, cumprem o que eu quero. E compreendem a grandeza, a santidade do meu querer. Zelosamente o guardam e o defendem. Como não deveriam ficar todos envoltos ao ver estas almas que formam o sustento de seu Deus, em virtude do prodígio da minha vontade? Quem pode defender meus direitos senão quem vive em meu querer? Quem pode me amar de verdade, com amor desinteressado, semelhante ao meu, senão quem vive em minha vontade? Sinto-me mais forte nestas almas, mas forte da minha própria força. Sou como um rei rodeado de fiéis ministros, que se sente mais forte, mais glorioso, mais sustentado no meio destes seus fiéis ministros do que só. Se fica só, chora a seus ministros, porque não tem com quem desafogar e a quem confiar a sorte do reino. Assim sou eu. E quem pode ser mais fiel do que quem vive em minha vontade? Sinto minha vontade duplicada, portanto me sinto mais glorioso. Desabafo com elas e delas me confio. Capítulo 26, 29 de abril de 1922. Quem vive no divino querer, vive de uma batida de coração eterna. Encontrando-me em meu estado habitual, via minha alma e todo o meu interior, pensamentos, afetos, batimentos, tendências, mudados em tantos fios de luz, e estes se alongavam e se ampliavam tanto que, saindo de meu interior, harmonizavam com o sol, sabiam mais alto e tocavam o céu. Subiam mais alto e tocavam o céu, se difundiam sobre toda a terra. E enquanto olhava isto, vi a meu doce Jesus. Enquanto olhava isto, vi a meu doce Jesus que tinha em sua mão todos aqueles fios de luz. E com uma maestria encantadora os dirigia, os alongava, os multiplicava e alargava quanto quisesse. Ao toque daquela luz, todas as coisas criadas se abaixavam e harmonizavam juntas e faziam festa. Então meu Jesus me disse: Minha filha, viste com que amor me divirto e dirijo os atos feitos em meu querer? É tal o meu zelo que não os confio a ninguém, nem sequer à própria alma, nem um pensamento, nem uma fibra deixo sem encerrar nela toda a potência da minha vontade. Cada ato destes contém uma vida divina. Por isso, ao toque destes atos, todas as coisas criadas sentem a vida de seu Criador. Sente de novo a força daquele Fiat onipotente, do qual tiveram a existência, e fazem festa. Assim que estes atos são para elas nova glória e nova festa. Agora esta bela harmonia, estes fios de luz que saem de teu interior, de teu coração, não corresse em meu querer, senão em tua vontade ou em outra vontade. Em teu coração faltariam tantos batimentos de vida divina, ficando tantos batimentos humanos, por quantos faltam a divina. E assim também das fibras, dos afetos, e como o humano não é capaz de formar luz, senão trevas, portanto se formariam tantos fios de trevas, e meu querer ficaria entristecido, não podendo desenvolver em ti toda a potência de minha vontade. Enquanto isto dizia, eu queria ver se em minha alma havia estes batimentos humanos que interrompessem a vida do batimento divino. E porquanto olhava, não os encontrava. E Jesus me disse: Por agora não há nada. Já te disse para te dizer atenta, para te fazer atenta e fazer conhecer o que significa viver no meu querer. Significa viver de um batimento eterno e divino, viver com o meu sopro onipotente. Capítulo 27, 8 de maio de 1922. As penas de quem ama a Jesus estão em contínuas correntes com seu coração. Continuando meu habitual estado, o bendito Jesus se fazia parecer como um raio que foge. Agora fazia ver a sombra de sua luz, agora sua mão.
Eu sentia uma pena indescritível, e ele, acariciando-me o rosto com a sua mão, me disse: Pobre filha, quanto sofres! E rapidamente se retirou. Então eu pensava entre mim: tantas vezes Jesus me disse que me ama tanto e que sofre muito quando me vê sofrer por causa da sua privação. Quem sabe quanto sofro agora ao me ver pacificada pela dor da sua privação? Então, para não fazê-lo sofrer tanto, quero fazer-me força a mim mesma, tratando de estar mais contente, menos oprimida, mais atenta em manter o meu voo, minha atitude em sua vontade, a fim de que lhe leve o meu beijo não amargo, mas pacífico e contente, que não o entristeça, mas o console. Enquanto eu pensava isto, saiu de dentro de mim, todo dolorido, e com o coração todo ferido, e em seu centro se via uma ferida, da qual saía uma chama, e me disse: Minha filha, é certo que quanto mais te vejo sofrer, quanto te privo de mim, tanto mais sinto eu a pena. Porque, sendo tua pena ocasionada por minha privação, não é outra coisa que efeito do amor que tens por mim. Portanto, se tu estás amarga, oprimida, tua batida faz eco em meu coração, e sinto tua amargura e tua opressão. Ah, se soubesses quanto sofro quando te vejo sofrer por minha causa. Usaria sempre esta cautela, esta atenção para não me amargar demais. São as penas de quem mais me ama, as que estão em contínuas correntes com o meu coração. Olha a ferida que vês no centro do meu coração. De onde brota a chama é precisamente a tua. Mas consola-te, porque se me dá intensa dor, também me dá sumo amor. Você fica tranquila, e eu seguirei adiante em cumprir a minha justiça. Mas não te deixo, voltarei frequentemente, ainda que seja como relâmpago. Não deixarei de te fazer as minhas pequenas visitas. Capítulo 28, 12 de maio de 1922. A santidade no divino querer. Não fazer nada próprio, mas fazer o que Deus faz. Estava pensando entre mim. Quem sabe em que eu ofendi? Que meu doce Jesus não vem segundo seu costume? Como pode ser possível, sem razão alguma, a bondade do seu Santíssimo Coração, que facilmente cede a quem o ama, deva resistir a tantas chamadas minhas? Agora, enquanto estas e outras coisas eu pensava, saiu do meu interior, cobrindo-me toda sob um manto de brilhantíssima luz, de modo que eu não via outra coisa que luz, e me disse: Minha filha, de que temes? Olhe para te fazer estar segura e bem defendida, circundei-te sob este manto de luz, a fim de que nenhuma criatura, nem nada te possa fazer mal. E além disso, por que queres perder tempo com pensar que me ofendeste? Para quem vive em meu querer, o veneno da culpa não entrou. E além disso, teu Jesus te fulminaria, se te visse ainda com pequenas manchas de pecados, e te colocaria fora do cerco da minha vontade. E você perderia rapidamente a atitude de obrar em meu querer. Ah, filha, a santidade em meu querer ainda não é conhecida. Cada espécie de santidade tem o seu distintivo especial. Muitos, ao ouvir que venho tão frequentemente a ti, se admiram, não tendo sido meu costume fazê-lo com outras almas. A santidade em meu querer é inseparável de mim, e para elevar a alma ao nível divino, me é necessário tê-la, ou ensimesmada com a minha humanidade, ou na luz da minha divindade. De outra maneira, como poderia ter a alma a atitude de se obrar em meu querer, se o meu agir e o seu não fosse um só? Agora a alma que vive em meu querer toma parte em todos os meus atributos, e junto comigo corre em cada ato meu. Portanto, deve correr comigo, mesmo nos atos de justiça. Eis porque, quando quero castigar-te, oculto a minha humanidade, a qual é mais acessível à natureza humana. E tu, aos reflexos da minha humanidade, sentes o amor e a compaixão que tenho pelas almas, e me arrancas os flagelos com os quais quero castigá-las. Mas quando elas fazem tanto que me obrigam a castigá-las,
Escondendo-te a minha humanidade, te elevo na luz da minha divindade, que absorvendo-te e fazendo-te feliz nela, tu não sentes os reflexos da minha humanidade. E eu, ficando livre, castigo as criaturas. Assim que ou te manifesto a minha humanidade, fazendo-te convergir junto comigo aos atos de misericórdia para com as criaturas, ou absorvo-te na luz da minha divindade, fazendo-te concorrer aos atos de justiça. É sempre comigo que estás. Aliás, quando te absorvo na luz de minha divindade, é a maior a graça que te faço. E tu, porque não vês a minha humanidade, te lamentas de que te privo de mim, e não aprecias a graça que recebes. E quando eu ouvi que ele estava fazendo justiça, com medo eu disse: Meu amor, agora que você está punindo as criaturas, derrubando as casas, eu estou junto com você para fazer isso? Não, não. O céu não. O céu me poupe de tocar meus irmãos. Quando tu quiseres castigá-los, eu me farei pequena em teu querer. Não me difundirei nele, para não tomar parte no que fazes tu. Em tudo quero fazer o que tu fazes, mas nisto de castigar as criaturas, não, jamais. E Jesus, por que te assustas? No meu querer não podes eximir-te de fazer o que faço, e o que faço eu. A coisa é conatural, e é propriamente esta a santidade do meu querer. Não fazer nada próprio, senão fazer o que faz Deus. E além disso, minha justiça é santidade e amor, é equilibrar os direitos divinos. Se não tivesse a justiça, faltaria toda a plenitude da perfeição à minha divindade. Assim que se você quer viver em meu querer e não quer tomar parte nos atos de justiça, a santidade feita em meu querer não teria seu pleno cumprimento. São duas águas fundidas juntas, em que uma está obrigada a fazer o que faz a outra. Ao contrário, se estão separadas, cada uma faz o seu caminho. Assim, a minha vontade e a tua são as duas águas fundidas juntas, e o que faz uma deve fazer a outra. Por isso, sempre na minha vontade te quero. Então me abandonei toda em sua vontade, mas sentia grande repugnância pela justiça, e o meu doce Jesus, retornando, me disse: Se soubesses como me pesa usar a justiça e quanto amo as criaturas, toda a criação é para mim como o corpo à alma, como a casca ao fruto. Eu estou em contínuo ato imediato com o homem, mas as coisas criadas me ocultam. Como o corpo esconde a alma, mas se não fosse pela alma, o corpo não teria vida. Assim, se me retirasse das coisas criadas, todas ficariam sem vida. Assim que em todas as coisas criadas eu visito ao homem, o toco e lhe dou a vida. Estou escondido no fogo e o visito com calor. Se eu não o estivesse, o fogo não teria calor, seria fogo desenhado e sem vida. E enquanto eu visito o homem no fogo, ele não me reconhece nem me dá uma saudação. Estou na água e o visito com o tirar-lhe a sede. Se eu não estivesse, a água não tiraria a sede. Seria água morta. E enquanto eu o visito, ele me passa por diante sem me fazer nenhuma inclinação. Estou escondido no alimento e visito o homem com dar-lhe a substância, a força, o gosto. Se eu não estivesse, o homem tomando o alimento ficaria em jejum, não obstante, ingrato. Enquanto se alimenta de mim, me volta as costas. Estou escondido no sol e o visito com a minha luz, quase em cada instante. Mas, ingrato, me corresponde com contínuas ofensas. Em todas as coisas o visito o homem, no ar que o respira, na flor que perfuma, na brisa que refresca, no trovão que cai, em tudo. Minhas visitas são inumeráveis. Vê quanto o amo? E você, estando em minha vontade, está junto comigo em visitar ao homem e em dar-lhe a vida. Por isso, não se assuste, se alguma vez concorrer à justiça. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.